Bressane, então, por gentileza, você ficou de hoje nos honrar com a oração de São Francisco? Por favor, comece com a oração de São Francisco. Então, oração da paz, São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, Bressane. Amém. Apenas um esclarecimento aos nossos convidados que aqui se encontram, o Gilberto Marques, professor De Rose e o Adalton Almeida. Que sejam muito bem-vindos também. Um outro convidado aqui também, que já esteve na reunião passada, amigo nosso, o Flávio Quillit, de Campinas. Sejam muito bem-vindos. Apenas um esclarecimento, para que vocês não se assustem, né? Nós lemos a oração de São Francisco. A oração de São Francisco é lida em todas as tertúlias desde 1974. Os nossos antecessores escolheram São Francisco de Assis como patrono da academia. Em homenagem a ele, essa oração é lida em todas as tertúlias. A nossa academia é cristã, mas ela não é confessional. Não é academia batista, nem luterana, nem evangélica, nem anglicana. Aqui é academia cristã num sentido amplo, tá? Então, isso é importante também deixar bem esclarecido. Bom, passando essas considerações, eu queria, em nome do nosso querido membro correspondente, Pacelli Zaller, diretamente de Brasília, que está aqui prestigiando a nossa solenidade, cumprimentar todos vocês pela presença e agradecer uma vez mais a comissão organizadora do nosso encontro no sábado, aos 10 acadêmicos que já receberam as insígnias acadêmicas, que entraram nos últimos 2 anos devido à pandemia, não puderam receber. Né? Agradeço de modo muito particular que eu vi que a Carbone estava ostentando aí o colar acadêmico. Obrigado. Não é assim uma reunião solene nesse sentido do colar, mas ele pode ser usado sem problema nenhum, né? Então, muito obrigado a todos que puderam estar presentes. Foi realmente uma manhã memorável no sábado passado. 17 membros titulares e mais um membro honorário presentes, além dos familiares. Foi uma manhã inesquecível para todos nós que lá pudemos participar. Eu queria começar a reunião apresentando uma frase aqui, como um minuto de reflexão acadêmica, que é a frase de um escritor pouco conhecido, né, chamado William Shakespeare. Ele, obviamente eu estou brincando, ele foi um dos maiores nomes da literatura do mundo universal, de todos os tempos, né? E ele deixou uma frase aqui que parece ser é um chão comum, mas é uma verdade. Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Eu acho que o nosso tempo, talvez até no tempo dele também, não sei se mais no dele do que no nosso, a honestidade era um valor que merecia honra, né? Então, com essas palavras, eu faço início à introdução dessa reunião e eu queria também salientar aos visitantes que essa tertúlia será uma tertúlia que nós intitulamos Tertúlia das Saudades. Por que das saudades? Porque uma das precípuas finalidades das academias é não esquecer dos seus membros passados, né? É aí que vive a imortalidade acadêmica. Toda vez que nós lembrarmos dos nossos predecessores, das suas obras, dos seus feitos, nós estaremos cumprindo
o preceito da imortalidade acadêmica. E hoje nós teremos 4 mini palestras. Mini palestras, né? Normalmente as nossas palestras a gente pede que seja de 25 minutos, 30 no máximo. Hoje nós pedimos que cada um fale em torno de 8 minutos, para que tenhamos tempo de fazer algum comentário sobre os homenageados. Então, nós teremos a querida Raquel Naveira, que vai falar um pouquinho sobre a Dolly de Castro Ferreira. Teremos a estimada Cristiane Carbone, que vai falar um pouquinho sobre o Francisco Cimino. Teremos também a Thaís Fernanda Maú Bizarria, que vai falar um pouquinho de um grande poeta, Mário Chamy. E o ilustre acadêmico José Renato Nalini, que também é presidente da Academia Paulista de Letras, que falará um pouquinho sobre a Mariazinha Congílio. Eu falei mais ou menos nessa ordem, pessoal, porque o doutor Nalini seria o segundo a falar, embora eu tenha visto o nome dele dentre os presentes, mas eu não vi a figura dele, ele me pediu que ficasse por último, porque ele está dando eu já cheguei, presidente, mas não tem problema. Primeiras mulheres. Então tá. Não, só fica o segundo, então. O senhor fica o segundo, porque. Não, deixa como Vossa Excelência já falou. As mulheres então tá primeiro. Então depois tá eu falo bom. por último. Eu só vou dizer que o doutor Nalini havia me dito na semana, por mensagem, que estaria dando uma aula online, né? Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, e então ele me pediu que talvez fosse entrar atrasado, mas como ele já chegou adiantado, então você me desculpa, eu não estou vendo o senhor agora aqui na relação, mas o senhor vai falar de qualquer jeito, é uma honra. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nessas tertúlias, a gente não vai ter aquele tempo de apresentação curricular que normalmente eu faço, né? Porque senão a gente vai gastar aí meia hora só de apresentar os quatro colegas com as confreiras e os confrades, não vai dar tempo. Então nós já vamos passar direto, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela. Então eu vou pedir que a querida Raquel Naveira, que é a quarta ocupante da cadeira número 7, que tem por patrono o ilustre poeta Castro Alves, ela falasse alguma coisa sobre a nossa querida acadêmica Dolly de Castro Ferreira, que era professora, foi a segunda ocupante da cadeira número 31 e que tem por patrono Haroldo de Azevedo. Então, se alguém de vocês precisar compartilhar a tela para apresentar alguma imagem, por favor, me avisem. Do contrário, enquanto vocês vão falando, eu vou deixando essa tela para que ambos, tanto a oradora quanto a homenageada, sejam também evidenciados e agradecidos. Boa tarde a todos. Uma honra, uma alegria falar sobre a professora Dolly de Castro Ferreira, que eu convivi com ela na nossa Academia Cristã de Letras e também como minha vizinha durante todo o tempo que vivi aqui em São Paulo. Ela morava ali em Genópolis com Santa Cecília e nós nos víamos muito no supermercado, no metrô. Era bonito de ver como a professora Dolly, já assim, com idade, um pouco com limitações físicas, como ela lutava pela sua independência e como ela amava e se sentia absolutamente integrada, protegida naquele pedaço de chão da São Paulo que ela tanto conhecia, e ela tinha uma mobilidade grande, apesar de já usar uma bengala, já, a gente perceber uma dificuldade mesmo, mas ela tinha, sim, uma vontade de permanecer independente
muito grande. E na nossa Academia Cristã de Letras, eu tive a oportunidade de ouvi-la falar sobre a sua cidade, Piquete, em São Paulo, aqui perto de Guaratinguetá. Ela nasceu nessa cidade no dia 17 de dezembro de 1930. A cidade paisagem, no sopé da Serra Mantiqueira, que teve uma história muito grande das bandeiras, das roças de café. Sempre em Piquete, o lema era trabalho em defesa da pátria. E ali foi sede de uma estação ferroviária famosa, Estrada de Ferro Lorena Benfica, e Dolly sempre comentava isso do seu tempo também de colunista dos jornais O Estafeta e Cidade e Paisagem daquela cidade. Em São Paulo, Dolly graduou-se em Geografia e História pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1956, e só foi fazer o mestrado, que foi em História Social, na USP também, em 2004, tendo lecionado em diversas escolas públicas, particulares. Depois ela também pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à Associação Brasileira de Pesquisadores de História e de Genealogia. Dolly escreveu alguns livros e, principalmente, ela foi uma grande tradutora do inglês e do francês. Ela escreveu Eles Vieram de Longe, séculos XIX e XX, em 2010, que ela traduziu esse livro para o francês. Depois, do inglês para o português, ela traduziu Ruth Hall, uma narrativa doméstica dos tempos presentes, de Fanny Fern. Fanny Fern era o pseudônimo da escritora Sarah Payson Willis, que foi uma popular jornalista do século XIX, a primeira americana colunista de grande popularidade. E a Fanny Fern, ela vai fazer uma espécie de roman à Cleve, ou seja, ela vai contar sua própria história usando a personagem Ruth Hall, é uma autobiografia. E eu peguei um trechinho aqui, logo do casamento de Ruth Hall, em que ela conta um encontro com sua sogra. Ela diz assim, a sogra falando, imagino que você tenha uma sacola com retalhos, continuou a velha. Comprei muita louça vendendo por aí, meus trabalhos feitos de retalhos. Quem guarda retalhos tem seda. Eu tenho esse ditado num quadro em algum lugar. Eu vou achá-lo e pendurá-lo na parede. Não lhe fará mal ler isso de vez em quando. Espero, continuou a sogra de Ruth, que você não fique lendo romances e outros disparates desse tipo. Quando quiser ler alguma coisa, tem uma biblioteca pequena, mas bem selecionada. Quando precisar de uma leitura inteligente, pode me procurar. Mal sabia a sogra que estava falando com aquela que seria a mais popular jornalista daquele século, quebrando barreiras. E a professora Dolly também escreveu A Glete, o Palacete e a USP, de 2014. Na verdade, nesse livro, que é uma compilação de artigos e depoimentos da USP, editado pelo Centro de Memória da USP, ela vai fazer um longo depoimento do tempo que estudou geografia naquele palacete interessantíssimo da Alameda Glete, número 463. Esse lindo palacete, ele serviu de residência
para a família de George Street. George Street, nascido em 1863 e falecido em 39, tinha origem austríaca, ele foi médico e foi um grande industrial de tecelagem, de juta, fundando a Vila Maria Zélia, que era um complexo realmente de casas de moradia para os operários da fábrica, com toda a estrutura necessária, um modelo muito interessante. E o Street foi que fundou o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. E lá está o palacete dele, até hoje, abrigando a administração da USP, atrás de uma figueira, que é uma árvore símbolo. Vários professores comentaram sobre a década mais gloriosa dos anos 50 e 60, daquele palacete, como Ecleia Bose e a nossa querida professora Dolly. O prefácio do livro é do professor Lino de Macedo, é um livro muito lindo. E eu gostaria de contar um caso assim, pessoal. Eu fui dar aulas na Casa Guilherme de Almeida, um curso de 3 dias sobre poetas de França na estética do Guilherme de Almeida, traduzidos pelo Guilherme de Almeida. E qual não foi a minha alegria, a minha surpresa ao ver entre os alunos do curso a professora Dolly chegando com a sua bengalinha, sentando e dizendo: tive muita curiosidade de ver como você trabalhou esses poetas de França. E isso foi, assim, para mim, uma consagração. Quando eu a vi, eu coloquei nela todas as minhas professoras, assim, formadoras do meu espírito, a minha trajetória de professora que ama os seus professores. E esse é o primeiro passo do saber. Então, foi uma emoção ver a humildade dela de assistir ao nosso curso. E então, assim, em homenagem a ela, eu vou ler algumas estrofes, porque são 23 estrofes, vou ler só algumas, de um poema símbolo, que é o poema Une seule pensée, do Paul Éluard, ou Um Só Pensamento, segundo o Guilherme de Almeida, porque esse poema ele foi lançado por aviões sobre a França ocupada e foi um símbolo da resistência contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho certeza que é uma homenagem realmente à professora Dolly de Castro Ferreira, a leitura de algumas estrofes desse poema Um Só Pensamento. Nos meus cadernos de escola, na minha carteira, nas árvores, sobre a areia e sobre a neve, escrevo o teu nome. Em todas as páginas lidas, em todas as páginas em branco, pedra, sangue, papel ou cinza, escrevo o teu nome. Na selva e no deserto, nos ninhos e nas giestas, na memória de minha infância, escrevo o teu nome. Na saúde recuperada, no perigo desaparecido, na esperança sem lembranças, escrevo o teu nome. E pelo poder de uma palavra, a minha vida recomeça. Eu renasci para conhecer-te, para dizer o
teu nome, liberdade. Obrigada. Muito bom, Obrigada. Raquel, muito grato. Como Eu sempre, que agradeço. como sempre, você brilha na sua fala. Emoção. Você Obrigada. brilha. Muito grato, muito grato. Eu tenho certeza que a Dolly está muito feliz também. E aquela foto que eu mostrei aí foi uma foto que ela estava ostentando a medalha acadêmica quando a academia completou 35 anos de existência. E foi uma cerimônia muito simples, mas bonita. Aliás, não foi uma cerimônia, foram várias cerimônias. Inclusive teve até um almoço de confraternização um pouco mais para frente, que organizado pela direção, na época era do Dr. Adolfo Leme Giglioli. Ele que organizou os 35 anos da Academia de Medicina. Portanto, nós estamos a 57, né? 55, então já se passaram 20 anos daquela fotografia. Bom, agora então eu vou chamar a nossa querida, onde é que ela está? Está ali, a Cristiane Carbone. A Cristiane Carbone, eu sugeri esse tema a ela porque o Francisco Cimino, assim como ela, foi também um grande pintor, membro da nossa academia, e também foi um escritor, né? Então, eu queria apresentar em rápidas palavras deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o slide, não estou conseguindo. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu descompartilhar outra vez. Agora sim. Vocês estão vendo, né, pessoal? Estão vendo, né? Então, com muita alegria, a Cristiane Carbone, ela ingressou há pouco tempo na nossa academia, mas ela já está trabalhando. Então, eu pedi a ela que já se manifestasse. Então, ela aceitou. Inclusive, hoje ela tinha um trabalho, ela conseguiu manobrar o trabalho dela para estar aqui presente, né? Ele, então, é a quarta ocupante da cadeira 16, que tem por patrono Henrique Maximiano Coelho Neto. Ela vai homenagear o Francisco Cimino, que foi o segundo ocupante da cadeira 25, que tem por patrono Rui Caetano Barbosa de Oliveira. Cristiane, com você a palavra, por favor. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar participando dessa tertúlia, a primeira em que eu vou usar a palavra. Eu fiquei muito surpresa quando fui convidada para falar do Francisco Cimino, até porque tem algumas particularidades. Eu, enquanto fazia aula na TV do professor Euclides Rios, ouvia muito ele contando histórias do grupo de amigos que faziam as viagens e pinturas ao vivo, onde o Francisco Cimino era um deles. Eles eram amigos da Academia Associação Paulista de Belas Artes, ali na 7 de abril. Doutor Hélio, eu preparei aqui um slide com algumas imagens. Claro. Deixa eu compartilhar? Claro. Eu vou passar, eu vou só um segundinho, eu vou te liberar aqui, só um minutinho. Dá uma olhadinha, Cristiane, vê se você consegue compartilhar. Deixa eu abrir aqui, só um instante. A gente que não tem muita experiência com esse negócio de reunião virtual, de vez em quando se perde, Exato. ou então é traído pelos meios de comunicação, pelo computador, pela internet. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Eu fiz aqui um resuminho, até para mostrar para os senhores, né? Então, o Francisco Cimino, ele é natural de Arara, é de 1904,
e faleceu em 1990 na cidade de São Paulo. Como o doutor Hélio falou, ele... Deixa eu ver se consigo aqui. Deixar a tela cheia. Não está a tela cheia? Ó, Está cheia? nós estamos vendo muito bem aqui. Eu estou vendo Então muito tá bem. bom. Então ele foi poeta, escritor, pintor, músico, compositor, ou seja, um artista completo, né? Ele tomou posse na nossa Academia Cristã de Letras em 10 de setembro de 1981 e foi o segundo ocupante da cadeira 25, cujo patrono é Rui Barbosa, como já foi dito, e essa cadeira é ocupada hoje pela nossa confreira, Maria Cecília Homem, na Clério Homem, né? Ele iniciou os cursos de pintura, desenho e escultura em 1918, entre 1918 e 1923, e mais tarde ele se aperfeiçoou com Arlindo Castellani de Carli. Coincidência ou não, foi amigo do meu tio-avô, Mancuso, que também era pintor e que foi sempre a pessoa que mais me inspirou na arte. Então aqui, olha, eu quero abrir um parêntese para dizer que ele foi amigo do professor Euclides Rios, com o qual eu tive o privilégio de fazer um curso de pintura e aperfeiçoamento. Tá? Enquanto eu frequentava o ateliê do professor Rios, ele sempre contava as aventuras, tanto dele, do Castellani, um grupo que se formou na academia, na Associação Paulista de Belas Artes. Então, ao lado de Villa-Lobos, ele fundou o Conservatório Paulista de Canto Orfeônico em 1951, e são de sua autoria mais de 300 peças musicais. Como artista plástico, ele foi premiado diversas vezes. E aqui, entre 1960 e 1963, ele ocupou o cargo de vereador de São Paulo e elaborou o projeto de lei criando a Pinacoteca Municipal em Amparo. Exato. Entra no sistema novo, nesse Marcos, tem, e para imprimir os exames que tem. Isso. Eu acho que tem laboratório e imagens. Tá bom. Então, como artista plástico, ele foi premiado diversas vezes. Não me cabe aqui ler o currículo dele porque é muito extenso, mas eu destaquei alguns, especialmente que fazem menção à Associação Paulista de Belas Artes, cujo as exposições e premiações foram na Galeria Prestes Maia, onde eu também tive a oportunidade de participar de um salão. Então, aqui destacamos o 14º Salão Paulista de Belas Artes, em 1948, condecorado com a menção honrosa. O 16º Salão Paulista de Belas Artes, em 1951, condecorado com o Prêmio Aquisição. O 18º Salão Paulista de Belas Artes, em 1953, com a medalha de bronze. Todos eles na Galeria Prestes Maia. Também foi premiado no primeiro Salão de Artes Plásticas Pablo Picasso, com o Prêmio Viagem, em 1982, dentre tantos outros. Ele teve aqui algumas homenagens póstumas. E uma delas é iconografia paulistana em coleções particulares, em 1998, no Museu da Casa Brasileira. Neste mesmo ano, a Prefeitura Municipal de Amparo homenageou o artista ao criar o Salão de Artes Plásticas Francisco Cimino. E eu tive o privilégio de ser premiada com medalha de ouro com uma obra neste salão. Então, aqui nós temos o número da lei, né? 23/1998, onde fica criada a Pinacoteca Municipal de Amparo, destinada a reunir, catalogar e expor as obras de artistas nacionais e estrangeiros. Artigo 2º,
a Pinacoteca Municipal Dr. Constâncio Sintra promoverá o Salão de Artes Plásticas Francisco Cimino, com o objetivo de valorização da arte como expressão da cultura. Eu selecionei aqui algumas obras para mostrar o estilo e falar um pouquinho sobre a técnica, né? Aqui, o estilo dele, ele tem uma pintura muito suave. E ali, como eu mencionei anteriormente, esse grupo de artistas que saía para pintar ao natural, ao ar livre, o qual o professor Euclides Rios participava, tinha muita leveza nas cores. Mesmo a sombra, tem o contraste de luz e sombra, mas mesmo a sombra, ela é clara, ela é translúcida e transparente. Nós podemos observar aqui, nesta e nas outras obras, a luz e a sombra, ele faz esse contraste usando na sombra, não uma cor escura, mas o azul, que é uma cor fria. Então, ele tem as pinceladas soltas, um ênfase nesse contraste, e as cores têm um brilho especial nas obras. Suas pinturas eram feitas principalmente do natural. Uma característica dos mestres impressionistas, tanto Monet, Renoir, Pissarro, todos eles tinham, então, essa característica. Aqui uma outra obra que chama-se Primavera, de 1983, Óleo sobre tela. São obras gostosas de se observar. Aqui temos a obra Fazenda, 30 por 39,5. Todas elas são muito suaves, com cores gostosas de se observar. Podemos observar que todas elas têm cores, elas não são aqueles contrastes abruptos, são contrastes suaves, né? Aqui a Velha Ponte. Aqui a igreja. Essa igreja é a Capela Nossa Senhora das Dores, em Paraty. Eu encontrei algumas coincidências, porque em 1994, eu comecei a fazer o meu primeiro curso de pintura no ateliê do professor Edson Raposeiro. E a primeira obra que eu pintei foi exatamente a Capela Nossa Senhora das Dores, vista de frente. Então, conhecendo um pouco sobre a obra do nosso confrade Francisco Cimino, eu encontrei algumas particularidades, algumas coincidências com o trabalho que venho realizando. Até pelo título da sua exposição, que chama-se Iconografia Paulistana. E o meu projeto é Memória Paulistana. Tudo isso foi algo sabido recentemente. Aqui uma outra obra, sem título. Eles saíam muito para pintar fazendas, né, esse grupo de artistas. Aqui tem uma outra obra, Rabaldi. Eu vou colocar agora para os senhores duas obras do meu professor Euclides Rios, para que haja essa comparação, para nós verificarmos que o estilo de ambos é bem próximo. Esta aqui é uma obra do professor Euclides Rios, que eu tenho aqui na minha residência. Então, o Rios foi um pintor, desenhista, estudou com Castellani, assim como o Cimino, na Associação Paulista de Belas Artes. Premiado, quer dizer, tem várias premiações, mas eu destaquei uma aqui, uma pequena e grande medalha de prata no Salão Paulista de Belas Artes. Aqui tem uma outra obra, também do professor Euclides Rios. É uma obra que eu tenho na minha residência. E nós podemos observar que é muito próxima do trabalho do confrade Cimino. Aqui, olha, o Salão de Artes de Amparo, o qual eu fui premiada. Então, Salão de Artes Francisco Cimino. Aqui nós temos, então, a premiação. Aqui o meu trabalho com medalha de ouro. A foto do trabalho premiado nesse salão. Aliás, o título está errado aqui, Estação da Luz. Eu acabei trocando aqui. Estação da Luz, 2002. Uma obra que mede 50 por 1,50. Esse aqui foi o primeiro quadro que eu pintei no ateliê do professor Edson Raposeiro.
É a mesma capela, mesma igreja que o Cimino pintou, só que aqui vista de frente, e ele fez uma vista aqui na lateral. E aqui é uma outra imagem do meu trabalho. Então, o nosso confrade, ele fez essa vista aqui, lateral do fundo, e eu fiz de frente. Agora é só fechar aqui. Bom, então o trabalho que eu gostaria de apresentar a todos é esse. Muito feliz com essa participação, em falar de um confrade pintor, assim como eu, e das nossas particularidades, né? Que mesmo sem o conhecer, eu já o conhecia. Um abraço fraterno. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado mesmo. Você mostrou também que o Cimino ele se imortalizou em outros lugares, ali na nossa querida Academia Cristã de Letras. Então, nós vamos passar aos outros dois mini palestrantes, né? não desvalorizando-os, e depois, no final, faremos abertura para alguns comentários e assim por diante. Então, na sequência, eu não sei se a Thaís vai apresentar, mas eu queria compartilhar a tela mais uma vez aqui. Então, é com muita alegria que a Thaís está nos ajudando mais uma vez. Ela participou de uma outra tertúlia das saudades, que foi também brilhante. E ela ocupa a cadeira 3, perdão, ocupa a cadeira 35, é a terceira ocupante da cadeira 35, e tem por patrono Tomás Antônio Gonzaga. E ela vai homenagear um grande escritor, um grande poeta, que foi Mário Chamy, que foi o terceiro ocupante da cadeira número 7, que tem como patrono Antônio de Castro Alves. E antes que a Thaís comece a falar, eu também já queria, estou vendo aqui na tela, provavelmente é uma parente do nosso homenageado, Alina Chamy. Seja muito bem-vinda, Alina. E passo a palavra para a Thaís e pergunto a ela se gostaria de compartilhar a tela também ou não. Boa tarde, presidente. Eu farei como da outra vez, na tertúlia da saudade, a exposição com o vídeo poético. Tá, então eu acho que eu já compartilhei. É só você entra na compartilhação e veja se você consegue acessar, por favor. Já está liberado. Vamos começar, Thaís? Pode começar. Não estamos ouvindo o som. Não está ouvindo o som? Deixa. Espera só um pouquinho. A imagem está aparecendo, presidente? A imagem está. Agora estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Não, mas o som... Essa é uma gravação, viu, o Juarez? Bom, tenta outra vez, por favor, senão temos que ver como é que nós vamos fazer. Tenta outra vez. Tá. O presidente, já aparece tertúlia da saudade, o nome do homenageado? Sim, aparece, e você sentada com a mão cruzada ao nível do pescoço. Tá. Thaís, espera um pouquinho que não está aparecendo o som. Vamos voltar. Vamos voltar. Espera só um pouquinho. Eu aumentei. Não, mas eu acho que é um dispositivo meu aqui. Vamos voltar outra vez, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver agora. Começa novamente. Não estou escutando, Thaís. Sem som, Thaís. Sem som. Acho que descompartilha e tenta compartilhar de novo. Tá. Quer dizer, eu acho, né? Vamos tentar.
Ao compartilhar, você tem que habilitar o som no compartilhamento. Então, eu pus aqui Share Sound. Está compartilhado no... Foi? É que ela que tem que compartilhar com o som, não você, porque está com ela, né, a apresentação. Tenta outra vez, Thaís, por favor. Tá, eu vou tentar mais uma vez. É só um minuto. Eu peço que os ouvintes tenham paciência, porque realmente não é fácil. Para quem não entende tão bem, não é fácil. Tranquilo, tranquilo. Estamos só de ver todos aqui, uma alegria. O som apareceu? Senão eu estou chamando o meu marido, que ele consegue me ajudar. Não apareceu? Não está aparecendo a tela sua. Então agora irá. Só um minutinho. Só bloquear. Enquanto a gente vê, eu queria, de antemão, muito sensibilizado, já parabenizar a Thaís, porque a Thaís, além de preparou um vídeo sobre a apresentação dela. Isso é realmente até emocionante, né? Já agradeço de antemão, Thaís, todo esse trabalho, esse esforço que você fez aí. Ao vivo é assim mesmo. É. A gente está acostumado. Eu tenho a impressão que ele foi chamar o esposo lá. Fala alguma coisa, vê se... Teste. Me ouviram? Então, o vídeo está vindo, mas não está aparecendo sua voz, Thaís. Ah, tá. O marido está aqui ao lado. Vamos tentar aqui mais uma vez, que ele nas horas vagas, ele me auxilia. Ele está de férias, né? Ele pegou umas férias, está aqui me auxiliando. Vamos torcer para que dê certo o vídeo. Caso não consiga, Tá aqui, eu faço... Tá aqui, ó, share sound. Share sound. Vamos ver aqui. Acho que agora vai, vamos ver. Tertúlia da Saudade, com Muito bom. Relação e memória ao poeta, ensaísta e crítico brasileiro Mário Chamie. Nasceu em 1º de abril de 1933, em São Paulo, no interior, na cidade de Cajobi. Foi criado por sua humilde família com amor. Era filho do senhor José, um homem íntegro e atuante, que naquela cidadezinha era um modesto comerciante. Era filho de Maria, dona de casa, que com maestria cuidava dos filhos no dia a dia. Possuía mais 6 irmãos: Nur, que nasceu na Síria, Lorê, Elias, Odete, Miguel e Milton, nascidos no Brasil. Tinha boa relação com os irmãos, muito atencioso e gentil. O patromênico Chamie é de origem árabe e significa aquele que vem de Damasco. Não por acaso, o pai de Mário Chamie era um bom vendedor. Ele exercia a profissão artesanalmente e regada de muito valor. Mário Chamie saiu da sua terra natal e aos 15 anos de idade chegou na capital. Vir para São Paulo foi para ele algo muito especial, um jovem de respeito. Na terra da garoa, na Universidade de São Paulo, estudou direito. Sempre generoso e bem-humorado. Contava de forma anetótica que ocupou o cargo de delegado, o que durou pouco. A literatura seria o seu legado. Lançou vários livros de poesias, ensaios, artigos e críticas. Um escritor colossal, com vasto reconhecimento nacional e internacional. Com mais de 140 trabalhos publicados em francês, italiano, espanhol, árabe, holandês, tcheco, alemão, inglês e não poderia faltar português. Mário Chamie é uma grande personalidade vanguardista, escritor, poeta, pensador e ensaísta. No final da
década de 50, em nosso país, o talentoso homenageado já brilhava, tal como a Torre Eiffel de Paris. Reconhecido intelectual, crítico, criativo, grande poeta, uniu-se ao movimento literário da poesia concreta. Em 61, abandonou o concretismo e fundou a poesia praxis, após submeter o concretismo a uma densa análise. Com o livro Lavra, Lavra, rompendo com o formalismo, alçou voos inimagináveis e coloridos. Em 63, recebeu o Prêmio Jabuti, o mais tradicional e prestigiado. Em sua trajetória, era habitual ser congratulado. A vida de Mário Chamy foi regada por grandes conquistas. No programa 50 por 1 da Record, foi locutor. Eloquente orador e notório conferencista. Em diversos países palestrou, encantou. Itália, Alemanha, Suíça, Egito, Síria, Estados Unidos, Líbano, Colômbia. Outro grande dom, a inovação. Mário Chamy estudava a fundo, com enorme inspiração. Rompeu fronteiras ao abordar uma nova perspectiva da literatura brasileira. Na vanguarda artística, o talento criativo foi a sua maior característica. Amava estudar, criar e lecionar. Era um vocacionado. Atuou como colaborador da revista Mirante das Artes, galgou o cargo de secretário municipal da Cultura do nosso estado, inaugurando o Centro Cultural de São Paulo e reorganizando a Pinacoteca Municipal. Contribuiu com a democratização da cultura nacional de forma sublime e especial. Com esmero, concluiu doutorado em literatura no Rio de Janeiro. Lecionou na Escola Superior de Propaganda e Marketing como professor titular. Que trajetória espetacular e fabular desse grande vanguardeiro. Seu currículo é vasto e grandioso, com esforço tento não me alongar. Contudo, é primordial mencionar que em agosto de 93, na Academia Paulista de Letras, tomou posse como membro titular. Cadeira número 26 passou a ocupar. Em outubro de 2004, na Academia Cristã de Letras, o nosso congratulado foi empossado, ocupando a cadeira número 7 do nosso sodalício amado. Inumeráveis são as criações e titulações e premiações do nosso homenageado. No campo pessoal, Mário teve um matrimônio com Emily Chamy, artista gráfica. Ele vivenciou uma história de afeição intelectiva e poeticamente cenográfica, um amor vivenciado em uma atmosfera repleta de companheirismo e troca intelectual. O diálogo no relacionamento ocupava um pedestal. O compartilhamento de ideias e opiniões na relação era essencial. Um ao outro era alicerce emocional e existencial. Era costumeiro mostrar cada nova reflexão escrita à esposa amada. Assim, com essa troca intensa, cada reflexão era lapidada. Mário e Emily juntos conceberam a filha única Lina. É uma renomada musicista e cineasta brasileira. Agradeço-lhe por me atender com gentileza e muita educação, o que proporcionou a elaboração dessa singela congratulação. Aproveito para registrar a minha profunda gratidão. O sempiterno homenageado assistiu a filha progredir. Teve a oportunidade de presencialmente assistir a estreia mundial do filme A Via Láctea, no Festival de Cannes, longa-metragem dirigido pela filha tão amada. Essa viagem foi festejada e rememorada. Aliás, a relação paternal sempre foi regada com compreensão, amor, cuidados, amizade, companheirismo e também união. O nosso poeta e ensaísta era um exímio torcedor santista. Ele adorava com a sua filha ao estádio de futebol ir. Lá era o momento de extrapolar emoção, sorrir e aplaudir. Assistiam juntos jogos do Santos, inclusive com o Rei Pelé presente. A paixão foi transmitida de pai para filha de forma magnificente. Tanto é que Lina dirigiu o filme Santos, 100 anos de futebol e arte, em memória do seu carinhoso pai, Mário Chamy, seu
baluarte. Outra paixão era ir ao cinema, frequentar espetáculos teatrais sobre os mais diversos temas. Apreciava a comida árabe, especialmente um bom restaurante. Vestia-se com roupas sociais de forma bem discreta e elegante. Com dom esplendoroso no campo literário e artístico, apreciava diversos autores, fator de seu perfil característico. Era habitual a leitura de vários livros em diferentes áreas, literatura, jurídica, social e política. João Cabral de Melo Neto era um voraz leitor. Também apreciava as leituras de Manuel Bandeira, Gregório de Matos, Murilo Mendes e Drummond de Andrade. A realidade é que Mário Chamy era um apaixonado pela literatura brasileira. Infelizmente, em 2000, Mário enfrentou a viuvez. O coração do nosso congratulado palpitava, sentindo a ausência da sua amada, da sua companhia doce e repleta de sensatez. Ah, como ele sentia saudade da esposa, do seu pronunciar em português, árabe e francês. Intermináveis são os seus títulos honoríficos e as suas condecorações. Ele tinha um espírito elevado e demasiadamente inspirado. Que caminhada terrena, esplêndida e fascinante do nosso congratulado. Com seu alto nível crítico e criativo, influenciou e influencia inúmeras gerações. Ele mudou trajetórias e atingiu vários corações. O sempiterno homenageado democratizou com maestria a cultura. As suas obras ensaístas e poéticas são primorosas em nossa literatura. Chamy dizia com entusiasmo e alegria: ou o sujeito presta ou ele é metódico, então é melhor prestar a ser metódico. É fato que o sempiterno, imortal, estupendo professor de comunicação, poeta, ensaísta da vanguarda, da experimentação, escritor, culto, político, reflexivo e social, pai amigo fraternal, marido especial, deixou um legado sem igual. A estima de inovar, de ser engajado e a importância da família ao seu lado. Caminhando para o final, após um ano de batalha, de tratamento de oncologia em razão de câncer no pulmão fulminante, chegou-se o fatídico dia. O Celso Mário Chamy, figura importantíssima da nossa história, infelizmente falece de parada respiratória. Na noite anterior ao falecimento, Lina estava ao seu lado. Um passeio com a filha na tenridade por ele foi rememorado. Estavam passeando no Parque Ibirapuera, comentou sobre o céu azulado e do frescor do vento daquele momento passado. Em outro plano celestial e anil, certamente Mário Chamy é ser de luz radiante e brilhante. Por fim, assim, resta a saudade da sua compreensível e adorável presença paterna, desse paradigma de honestidade, companheirismo, amizade, criatividade, generosidade, bem como a expectativa de que um dia todos nós caminharemos lado a lado pela eternidade. Um abraço poético e repleto de poesia, Thaís Fernanda Maúbe Zahila, acadêmica titular na Academia Cristã de Letras, cadeira número 35. Muito bom, Thaís, muito bom. Se você puder descompartilhar a tela, para que nós possamos ver a todos. Será que eu consegui, amor? Você vai lá embaixo, e onde está share screen, você põe stop, no meu aparece stop, eu não sei o seu. Onde tá, deve estar verdinho ali. É bem embaixo. Agora sim. Thaís, muito obrigado. Você foi mais uma pessoa brilhante na tarde de hoje. Obrigado uma vez mais pela sua
preparação até além do habitual. E depois nós vamos abrir a palavra, inclusive vai ser uma honra muito grande escutar um pouquinho da Lina Chami aí, que é a filha querida do nosso homenageado. Eu estou vendo aqui o nome do Dr. José Renato Nalini, mas não estou vendo a fisionomia dele. Então, mas eu estou aqui, presidente, estou aqui, eu estou vendo bem Vossa Excelência. Viu? O senhor quer falar escondido, doutor Nalini? Não, eu não estou com... Agora sim. Agora está vendo? Agora estamos vendo. Estamos vendo. Então, tá bom. Obrigado, doutor Nalini. Bom, então deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo... Agora sim. Bom, então, a nossa última homenageada da noite é a nossa querida Mariazinha Congilho, que ocupou a cadeira número 14, foi a segunda ocupante, né? E tem como patrono Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. E teremos a honra, uma vez mais, de escutar o nosso querido acadêmico José Renato Nalini, que é o nosso terceiro ocupante da cadeira número 8, que tem por patrono o padre Belchior de Pontes. E como eu disse anteriormente, é uma honra também, porque o Dr. Nalini hoje é o presidente, no 4º mandato, da Academia Paulista de Letras. Dr. Nalini, muito obrigado pelo aceite e muito grato pela sua presença. Com o senhor a palavra e pode começar. Presidente, muito obrigado. A honra é minha de falar de uma pessoa que eu amei muito. A Mariazinha era uma pessoa que frequentava a minha casa. O primeiro marido dela era médico, Orandi Fuelkel Congilho, um cardiologista, era médico dos meus avós. Eu conhecia a Mariazinha, portanto, desde criança. E logo me apaixonei pela sua generosidade. A Mariazinha era uma pessoa que conseguia agregar, conseguia incentivar a juventude. Ela era professora primária no grupo escolar Siqueira de Moraes, um dos mais antigos de Jundiaí, uma professora muito amada. Os alunos e os pais dos alunos lutavam para conseguir vaga em sua classe e ela levava muito a sério essa vocação de mestra. Era muito comunicativa, ela ensinava com uma forma bem-humorada. As crianças nem queriam sair no intervalo para o lanche, de tanto que ficavam encantados com os seus relatos. Tudo era muito colorido, tudo era muito cativante. Isso ela traduziu nas crônicas. Ela começou escrevendo crônicas. O primeiro livro foi Conversa de Passarinho. Ela era uma pessoa estudiosa, sempre se formou em mais de 3 faculdades, fez Direito e Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, também fez Ciências Sociais e sempre era a primeira classificada, ganhava todas as medalhas, era uma pessoa reconhecidamente estudiosa, talentosa. Mas o que ela fez de mais bonito foi promover Jundiaí, que não era a cidade dela. Ela nasceu em Planalto Paulista, mas veio para Jundiaí ainda criança e adotou Jundiaí como sua terra afetiva. E ali ela divulgou Jundiaí de uma forma que Jundiaí deve muito a Mariazinha. Ela trazia pessoas de todos os quadrantes do mundo, praticamente, e recebia na casa dela, fazia jantares, fazia sessões de autógrafo, custeadas por ela, para que as pessoas pudessem conhecer a obra de gente como Paulo Bonfim, Lígia Fagundes Telles. Muitos, até escritores estrangeiros, estiveram em casa de Mariazinha. Era na casa dela que eram criados
o Clube dos Estados, as sorotimistas. Agora, o que ela mais produziu durante décadas foi a Pensão Jundiaí. Pensão Jundiaí era um sarau mensal que ela congregava amigos para jantares aqui em São Paulo, onde ela passou a residir, mas chamava-se Pensão Jundiaí porque havia até um hino. A letra era de Geraldo Vidigal, o segundo marido dela, e a música de um maestro que fazia parte da Pensão Jundiaí. E nessa pensão, todos os meses havia uma palestra. Ela também promovia o Dia do Homem, o Dia da Mulher, o Dia da Família, o Dia da Criança, e sempre enaltecendo as qualidades alheias, gastando o seu salário. Depois ela se aposentou, não é? Mas tudo que ela fazia era para promover a cidade, uma cidade que não era dela, uma cidade que, na verdade, não retribuiu à altura. Eu sempre que eu falo em Jundiaí que ela não mereceu ainda o reconhecimento que deveria ser uma retribuição natural por aquilo que ela fez. E fez muito, e fez em segredo. Ela ajudava as pessoas que estavam nas necessidades e não se vangloriava de ser uma pessoa caridosa. Aquilo era natural nela. Distribuía benefícios para todas as pessoas, ela conhecesse ou não. E uma curiosidade que não são muitas pessoas que sabem, ela era profunda conhecedora da obra de Machado de Assis. E ela se propôs a responder naquele programa, era o Céu é o Limite, não era um programa que existia no começo da televisão, e ela foi até final respondendo todas as questões. Um programa que, além de tudo, era bem educativo, tinha uma preocupação com a disseminação da cultura. Então, até os telespectadores colaboravam com a programação e mandavam perguntas difíceis, perguntas capciosas, curiosidades, e ela foi vencendo, foi passando todas as etapas. A cidade inteira ficou torcendo por Mariazinha Congílio. Então, quando se fala em Mariazinha Congílio, nós lembramos esse talento, esse dom inato que era o de repartir as suas qualidades, as suas virtudes, que eram inúmeras. Ela fez, por exemplo, em Jundiaí, os encontros jundiaenses de arte, trazendo artistas plásticos de todo o Brasil para exporem ali no Parque da Festa da Uva. Recebia esses artistas em sua casa, hospedava os artistas lá e fazia tudo o que era possível para que Jundiaí fosse conhecida no mundo inteiro. Mundo inteiro, sim, porque ela fazia intercâmbio com muitas cidades. Ela residiu durante um tempo em Siracusa, na Itália, fez com que Jundiaí fosse cidade irmã de Siracusa, né? Fez também uma ligação de Jundiaí com Trento, e em virtude de existir uma Mariazinha Congílio em Jundiaí, Jundiaí foi visitada e foi conhecida por pessoas que nunca teriam ido lá, né? Silvio Santos, por exemplo, vivia na casa dela. Roberto Carlos ia aos aniversários da Mariazinha Congílio, né? Então, eu pude fazer pela Mariazinha, de quem eu fui padrinho de casamento no segundo casamento, quando ela se casou com Geraldo Camargo Vidigal. O que eu pude fazer por ela, enquanto na Secretaria da Educação, foi
conferir o nome dela, num decreto do governador, a uma escola estadual que fica na Zona Sul, aqui da capital, porque nós não tínhamos escola ainda inominada em Jundiaí. Eu continuo a dizer que Jundiaí ainda não fez por Mariazinha, pela memória de Mariazinha, aquilo que ela, em vida, fez por Jundiaí e que é uma obra tangível e documentada, né? Como os jornais, uma hemeroteca da vida jundiaiense durante as décadas em que Mariazinha residiu lá, podem reconstituir essa vida pródiga. E Mariazinha não mereceu justiça contemporânea à sua atividade. Por isso, presidente, Vossa Excelência, que estudou em Jundiaí, na nossa gloriosa Faculdade de Medicina, está fazendo algo que mostra que a memória, ainda que singelamente, numa expressão de alguém que foi só amigo, admirador e foi merecedor de muito carinho por parte da Mariazinha. Isso é muito importante para resgatar, ainda que em escala mínima, o muito que Mariazinha Congílio fez por Jundiaí, e os seus livros mostram o amor que ela tinha pelas crianças, pelo folclore, pela cultura. Uma pessoa que está por merecer uma homenagem à altura. Eu trago assim um pequeno grão de areia, mas eu espero que nós tenhamos oportunidade para reverenciar uma personalidade que tem muito mais a ser dito. Eu confesso a Vossa Excelência que fiquei muito emocionado porque Mariazinha esteve com a minha família em todos os momentos, de alegria e de tristeza, e foi uma pessoa que vibrava com as minhas vitórias, chorava nas minhas perdas. Então, eu posso dizer que ela praticamente é uma pessoa da minha família, é uma querida irmã que nós perdemos, mas que, no meu coração, ela continua viva, continua ali a merecer o meu carinho, a minha veneração. Muito obrigado, presidente. Doutor Naline, nós, em nome da Academia Cristã de Letras, que o agradecemos por essa homenagem sentida, singela, mas muito tocante, que o senhor fez, assim como todas as outras 3 confreiras que o precederam também fizeram. O interessante notar é que dos 4 que apresentaram, 3, de uma certa forma, conviveram ou tiveram contato pessoal com os seus respectivos homenageados, né? Eu acho que, da minha parte, foi uma tarde de enlevo muito grande e eu vou guardar mais essa tarde de coração. Dos 4 que foram aqui apresentados, eu conheci 3 pessoalmente na nossa academia. Eu só não conheci o Francisco Cimino, os outros eu conheci. Então, agora, como de sempre, vou abrir a palavra e, como sempre, eu peço a todos que forem se manifestar que o façam objetivamente, a fim de dar mais oportunidade para mais pessoas se manifestarem, ok? Então, quem quiser falar, levanta a mão ou levanta a mãozinha aí. Primeiro é a Thaís, que levantou a mão, depois o Geraldo Nunes. Thaís, então, por gentileza. Boa tarde a todos novamente. Inicialmente, eu quero agradecer a Lina Chami. Muito obrigada de coração, Lina, pela sua atenção, carinho, o amor que ela fala do pai, da família. Então, eu agradeço imensamente a sua gentileza em me atender, Lina. E no mesmo ato, fique à vontade para falar algo que você tenha vontade de falar sobre o evento, sobre o seu pai, enfim. Fique com a palavra, por gentileza. Muito obrigada, Thaís. O mesmo do lado de cá, fiquei muito comovida com a sua dedicação, o carinho com que você abordou a tarefa. Foi muito, muito gratificante. Então, eu queria agradecer de coração, muito tocada, e imagino que o Chami lá em cima
também tenha curtido essa linda homenagem. Queria agradecer à academia também, todos vocês. É uma honra estar aqui e fico assim realmente muito, muito tocada e grata, Thaís, e a todos. Lina, a honra é nossa da sua presença. Como diria meu pai, que não deixava de ser polêmico, a honra é minha e dela não abro mão. Esse era o Chami. Esse era o Chami. Bom, então agora vamos continuar com o querido Geraldo Nunes, nosso acadêmico, jornalista famoso. Geraldo, por favor. Habilite o microfone, Geraldo. Antes do Geraldo habilitar o microfone, eu só quero aproveitar para parabenizar rapidamente a Raquel, a Cristiane e o Dr. Naline pelo brilhantismo em cada apresentação, que foi regada de cultura e muita emoção. Um beijo e um abraço. Obrigado. Geraldo, habilitou o microfone? Sim, sim. Então, vamos lá. Eu aproveito, então, para parabenizar a todos e a todas pelas exposições. Eu entrei atrasado na live e tive problemas em acessar o Zoom, infelizmente, e não perdi a parte da Raquel Naveira, onde ela falou da Dolly de Castro Ferreira. E eu gostaria de falar um pouquinho da Dolly, porque aconteceu algo muito gratificante na minha vida em relação a Dolly de Castro Ferreira, que eu não conhecia. E eu apresentava um programa, final de madrugada, uma coisa mínima de se fazer. Era um programa que ia ao ar na Rádio Eldorado às 5 da manhã, chamado De Olho na Cidade. E nesse programa, eu aproveitava para bater um papo com os ouvintes, contar um pouco das minhas aventuras lá no helicóptero. Naquele tempo eu era repórter aéreo, falava do trânsito pelo helicóptero, então eu contava algumas coisas que eu observava na cidade do helicóptero, e um belo dia recebo um telefonema da professora Dolly de Castro Ferreira. Ela se apresentou como professora de geografia do Colégio Bandeirantes, na Rua Estela, e me convidou para uma reunião com eles. Eu fiquei feliz com aquilo. Imagine, né? Um humilde repórter sendo chamado para uma reunião numa escola tão importante. Fui até lá. E a Dolly de Castro Ferreira já me apresentou aos outros professores, teceu elogios ao meu trabalho de repórter aéreo, e eles estavam elaborando um programa para os alunos, seria assim, nível de primeiro grau, os ginasianos do nosso tempo, vamos dizer assim, os pré-adolescentes, e eles percebiam que as crianças não observavam a cidade de São Paulo, não prestavam atenção nas coisas, e eles queriam desenvolver um projeto educacional para que as pessoas prestassem mais atenção em São Paulo. E pediram opiniões para mim. Ai, meu Deus, que situação difícil é aquela. Enfim, no fim das contas, nós procuramos buscar formas das crianças entenderem. Então, foram feitos assim alguns questionários. O que mais chama a atenção das crianças na cidade de São Paulo? O que te chama mais atenção? Aí, engraçado, né, as respostas. A primeira coisa que mais chamava atenção, entre os meninos, claro, as meninas bonitas, e entre as meninas, os meninos bonitos. E a segunda coisa que mais chama atenção em vocês em São Paulo? A resposta foi os mendigos. As crianças prestavam atenção nisso. Interessante, coisa e tal. E aí se elaborou outros projetos para as crianças irem prestando atenção na cidade. Contem, por exemplo, quantas árvores vocês encontram no caminho da casa de vocês até a escola. E aí as crianças contavam lá, 25 árvores, vi 40 árvores, vi 8 árvores, um pouco relacionado à distância entre a casa e a escola, e um pouco da distância mais demorada, um caminho mais demorado, as crianças observavam mais. Mas, a partir daí, dessas conversas e dessas perguntas, elas começaram a prestar mais atenção na cidade de São Paulo. E eu fiquei muito feliz por ter participado do projeto Space, do Colégio Bandeirantes,
por intermédio da professora Dolly de Castro Ferreira. Então, era essa colocação que eu gostaria de fazer. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, vocês já perceberam que eu gosto de falar no dia das homenagens lá, eu não vi a hora de falar ao microfone, eu tenho esse problema, né? Gosto muito de falar, mas, enfim, fiquei muito feliz de poder participar e contar um pouquinho da Dolly de Castro Ferreira. Eu só tenho uma pergunta, mas é para o professor, para o doutor Nalini. A Mariazinha, era esse nome mesmo, Mariazinha? Ou é um modo carinhoso, o nome dela, Maria, como tantas Marias, ou Mariazinha mesmo? Doutor Nalini. Posso responder, presidente? Claro, o senhor foi... Olha, a Mariazinha, na verdade, ela se chamava Maria Aparecida da Silva. Veja que com um nome desse tão comum, não é? Ela talvez não tivesse, ela teria uma porção de homônimas, né? De nomes iguais. Silva é uma legião. E Maria Aparecida é o nome daqueles devotos de Nossa Senhora Aparecida. Então, quantas Maria Aparecida da Silva existem? Congílio é o nome do primeiro marido, né, que era um médico, Orandi Felkel Congílio, um cardiologista falecido recentemente, com quase 100 anos, e ela adotou o Mariazinha, que era um diminutivo carinhoso, e Congílio, o nome do marido. Então, esse ficou o nome, assim como Lígia Fagundes Teles, nunca deixou de ser Teles, embora divorciada do professor Gofredo da Silva Teles há tantos anos. Depois ela se casou com Paulo Emílio Salles Gomes, mas nunca foi Lígia Fagundes Gomes, foi sempre Lígia Fagundes Teles. Obrigado. Muito grato. Alguém mais gostaria de alguma intervenção, algum comentário? Então, vamos na ordem. O Gilberto Marques Bruno, inicialmente, em seguida o José Pesa e na sequência, a Rosa Maria Custódio, a acadêmica Rosa Custódio. Então, Gilberto, por gentileza. Muito obrigado, boa noite a todos. Presidente Hélio, obrigado por me franquear a possibilidade de falar nesta importante tertúlia. Saibam que foi uma tarde e um início de noite de grande aprendizado. Quero parabenizar a todos os oradores, agradecer em especial o convite da doutora Francis de Azevedo e dizer que, com muita alegria, ao tomar conhecimento que o doutor Nalini integra a cadeira cujo patrono é Belchior de Pontes, eu reafirmo o meu entendimento de que doutor Nalini é um botina amarela de coração, já que, como santamarense que sou, defendo as tradições de nossa terra. E mais ainda, alegra-me o fato de que o fundador desta cadeira foi o doutor Benevides Beraldo, que eu tive o privilégio, enquanto menino ainda, de conhecê-lo na defesa de muitas questões voltadas à história e à tradição do nosso querido bairro de Santo Amaro, aquele que um dia foi município e que, reza a lenda, é 2 anos mais velho que a cidade de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, pela deferência, feliz efetivamente por ter adquirido muito mais conhecimento neste final de tarde e início de noite. Um abraço a todos. Obrigado, Gilberto, pela sua intervenção, muito oportuna. Eu só queria salientar que o Benevides Beraldo, além de tudo que você citou, ele foi o 2º presidente da Academia Cristã de Letras. Então, agora, o José Pesa. José Pesa. Boa tarde a todos. Foi uma pena, eu tive que chegar tarde, porque eu estava atendendo uma emergência no consultório, perdi a explanação da professora Raquel Naveira. Mas dos demais participantes eu peguei, e como sempre, são verdadeiras masterclasses essas tertúlias. Parabéns, doutor Hélio, pela forma como o senhor conduz essa Academia Cristã de Letras. Uma pergunta, uma curiosidade. Queria parabenizar a todos os que fizeram as explanações, foram coisas maravilhosas. Eu tenho uma curiosidade para a grande Cristiane Carbone. Eu sou apaixonado pela vida e obra do Leonardo da Vinci. Eu tenho aqui a biografia dele,
feita pelo Walter Isaacson, um livro bem grosso. E, Cristiane, é o seguinte, eu tenho nesse livro aqui que muitas partes das obras do Leonardo da Vinci, ele pintava com o dedo para não aparecer o rabisco do pincel na tela. Me explica sobre isso, por favor. Boa tarde, Pesa. Uma alegria tê-lo conosco. Então, são diversas técnicas que os artistas desenvolvem. São algumas manias. E o Leonardo da Vinci, ele é o responsável pelo esfumato, né? Onde ele não deixa linhas. E aí cada artista acaba tendo um pouco essa técnica. Possivelmente ele tenha usado realmente o dedo para poder fazer esse trabalho nas suas obras. Nós o conhecemos pela sua obra pictórica, mas ele foi um gênio nas diversas áreas, né? Então, isso realmente pode ser possível, é uma técnica exclusiva, né? Poucos artistas fazem isso, embora tenham alguns que pintam com os pés e as mãos. Tem uma associação de artistas que têm algumas deficiências, né? Mas isso aí é uma particularidade de cada um. E com a boca também, né? Com a boca também. Então, são particularidades. O artista, ele traz isso aí na alma e acaba encontrando formas específicas e particulares de passar a sua mensagem, né? Nós precisamos levar em conta que o Leonardo foi e é um gênio, né? Ainda muito estudado, e as pessoas não conseguem decifrar as suas mensagens. E outra coisa que eu queria perguntar, professora, eu tenho aqui no livro da biografia do Leonardo da Vinci, eu observando o quadro da Mona Lisa, eu fiquei não decepcionado, mas eu achei que estava faltando alguma coisa, principalmente essas periquimaças que a gente tem entre as falanges dos dedos, que parecem pequenas rugas, e na Mona Lisa é ausente. Aí, lendo o livro biografia do Leonardo da Vinci, aqui diz o livro que alguém tentou limpar o quadro do Leonardo da Vinci e removeu vários detalhes da pintura, principalmente a parte das sobrancelhas. E eu achei muito interessante isso daí, viu? Olha, como o Leonardo é um grande gênio, existem fatos e mitos, né? Então, é complicado. Mas, enfim, pode ter, de fato, ocorrido, mas as pessoas criou toda uma mágica, especialmente sobre a obra da Mona Lisa. Algumas pessoas, inclusive, se decepcionam porque ela é uma obra grandiosa, mas ao vivo é uma obra pequena, né? Um pouco maior daquelas que estavam expostas na nossa posse. Acho que é 33 por 43, é algo muito pequeno. É que ela se tornou uma grandiosidade por toda magia e eficiência do Leonardo, que trabalha muito com questões enigmáticas. Então, ele sempre tem um enigma a ser desvendado. Aí até eu achei interessante também a situação, e eu não entendo nada de pintura, eu admiro muito a pintura, principalmente a sua obra, que para mim é uma arte, né? E diz que ele foi um dos precursores, ou precursor, não sei, da técnica claro e escuro, né? Tudo que está mais próximo da gente é mais claro, tudo que está à distância é mais escuro. É isso mesmo? Olha, os artistas vão pesquisando, né? A questão do claro e escuro realmente foi ele que introduziu, mas aí nós temos algumas questões técnicas que o que é claro, com a distância, fica escuro, e o que é escuro, com a distância, fica claro. Mas ele foi um grande pesquisador, e essa técnica do claro e escuro realmente foi introduzida por ele. Muito obrigado. Obrigado, Pesa. Obrigado. Obrigado também, Cristiane. Rosa Maria, por favor. Boa tarde a todos. Eu já fiz alguns comentários ali por escrito, resumidos, do belo trabalho apresentado por todos, e gostaria de dizer que é um prazer imenso participar dessas tertúlias. Não podemos ficar sem elas,
é um momento muito especial de nossa academia e de integração entre os acadêmicos, com essas homenagens, com esse resgate da memória tão importante para avivar ainda mais a nossa vontade de conhecer e continuar escrevendo e, enfim, realizar esse trabalho tão bonito esse trabalho que tem o valor da cultura para aqueles que ficam, né? Que vão depois seguir vamos dizer, o belo trabalho realizado até aqui por todos os expoentes da cultura. Obrigado, Rosa. Então, Raquel vai falar agora. Só quero lembrar vocês que nós estamos... a Maria Cília também quer falar. Eu peço realmente objetividade, não vamos fugir do tema, porque a hora já está tarde, precisamos terminar a reunião. Então, vamos lá, Raquel, por favor. Depois a Maria Cecília. Memória. Sim, memória é algo mesmo muito fraterno. Ter trazido essas vidas foi maravilhoso. E eu também tive o prazer de conhecer todas essas pessoas, menos o pintor Cimino. E Mário Chamy, eu gostaria de dar aqui um especial abraço para a Lina Chamy, porque ele foi o meu antecessor na cadeira número 7 e no meu discurso de posse. Eu pude falar sobre o Mário Chamy, que eu conheci pessoalmente, uma pessoa, como ela falou, de uma personalidade muito forte. A sua poesia Praxis ficou nos manuais todos da história da literatura brasileira, o Lavra a Lavra, enfim, a oportunidade de conhecer, ouvir a Lina foi maravilhoso também nesta tarde. Os quadros do Cimino, aquela primavera exuberante, aqueles trabalhos suaves, muito lindos. Naline, a Pensão Jundiaí, ela realmente foi muito famosa, atravessou fronteiras, e eu ouvia muito falar da Pensão Jundiaí, do trabalho da Mariazinha Contílio. Então, foi uma alegria, fiquemos com esse momento de fraternidade e memória. Muito obrigada a todos. Obrigado. Maria Cecília, habilite o microfone, por favor. Ok, Cecília. Deu? Está Claro. ouvindo? Sim, sim, sim. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a todos. Fiquei encantada com as personalidades, muitas das quais eu não conhecia, outras já tinha ouvido falar, mas estavam obscuras. E todos puseram luzes sobre elas, e eu gostaria de pedir a todos que pudessem escrever, registrar tudo isso para a gente aprender mais. Me lembrei dos tempos da universidade, da USP, aprendi muito e agradeço muito. Fiquei entusiasmada também com o trabalho dos nossos confrades e confreiras, todos muito aproveitados, muito úteis e são dignos de nota. Então, eu dou os parabéns aos nossos queridos amigos confrades. É realmente uma oportunidade de aprender bastante. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cecília. Bom, eu tenho a impressão que, de acordo com a adiantada hora, nós vamos para o final da reunião, e eu queria mais uma vez agradecer a todos os palestrantes. Vocês foram os protagonistas de hoje. Se eu tenho algum mérito é de ser chato, porque eu tenho que ficar pegando o pé, né? Lembrar, pegar no pé, convidar e assim por diante, cobrar. Mas vocês foram as estrelas de hoje. Muito grato, Cristiane, muito grato, Raquel, muito grato, doutor Naline, e muito grato, Thaís Bizarria, pelo encanto de reunião. Eu queria também aproveitar aqui, terminar a reunião, agradecer os nossos visitantes de uma maneira muito pessoal e muito particular, a Lina Chamy, que também veio dar um toque muito sensível a essa reunião, muito sensível. Também queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes também, o Gilberto Bruno,
o meu querido Flávio Quirit, de Campinas, o Dalton Almeida, a Gertrudes, que está só no nome, a Jaqueline, que é a nossa ajudante lá do CIE, enfim, a todos vocês. 2 recados rapidíssimos. O primeiro, principalmente para aqueles que não sabem, nós estamos em curso o edital para preenchimento de 2 novas vagas na Academia Cristã de Letras. Então, para aqueles que têm interesse em concorrer a essas vagas, é só entrar no site e lá tem o edital. Ou então entrar em contato com algum acadêmico que já recebeu o edital também e esse acadêmico repasse. As inscrições vão começar do dia 30 desse mês até o dia 30 do mês que vem. Existem algumas normas que estão lá no edital. E faremos, como sempre, um concurso de acordo com o nosso estatuto, né? Os currículos vão ser avaliados inicialmente por uma comissão de acadêmicos para ver se eles são elegíveis. Uma vez elegíveis, vai ao escrutínio, né? À votação. E graças a Deus, o nosso clima aqui tem que manter sempre como foi, cristão, né? Cristão. Então, aqui não tem clima de briga, de nada, é clima cristão. Esse é o primeiro recado rápido. O segundo recado rápido é que as nossas tertúlias são abertas. Aqueles que se interessam pelo bem e pelo belo podem participar. E se não puderem participar aqui ao vivo, podem entrar no site, as tertúlias são gravadas, estão disponibilizadas no site da entidade. E eu quero convidar todos vocês para o próximo mês. Nós temos aqui a presença do acadêmico, se Deus permitir, Roque Marcos Savioli, que também é médico, e ele vai falar sobre um tema muito caro a ele e, de uma certa forma, a mim também, que chama-se Espiritualidade e Medicina Juntas Outra Vez. Então, é um tema candente, e como vocês podem observar, aqueles que participam das tertúlias, os temas são os mais diversos possíveis, porque eles são de acordo com o palestrante, de acordo com o que o palestrante, obviamente, sente a vontade de falar, e aí é que está a riqueza das nossas tertúlias, né? Nós saímos de umas saudades, vamos para uma espiritualidade associada à medicina, e assim vai indo. Uma outra tertúlia vai falar sobre loucura e arte, e aí nós vamos assim, fazendo um turbilhão de conhecimento e de cultura. Então, pessoal, muito grato pela atenção, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Mais um mini recado, os acadêmicos aqui presentes, titulares, estão convocados à nossa reunião, Assembleia Geral Extraordinária, que se fará online no dia 31 desse mês, uma terça-feira, que é para discutir e preferencialmente apoiar e aprovar as adequações estatutárias que foram muito carinhosamente e arduamente estudadas pela comissão de membros da academia designada para isso. Então, dia 31 de maio, a última terça-feira do mês, os acadêmicos, por gentileza, prestigiem e, se possível, leiam previamente o estatuto anterior, o estatuto e as mudanças a que foram propostas. Por favor, vamos fazer uma reunião, como eu disse na reunião de diretoria há 2 horas atrás, objetiva, não vamos discutir sexo dos anjos, vamos discutir coisas objetivas, se for impassível de discussão. Do contrário, vamos fazer uma reunião também agradável. Então, pessoal, muito obrigado, boa semana. Parabéns, pela reunião. A todos vocês, tá? Parabéns, um abraço. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada. Fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.